passar hoje, tá certo? Aí vocês entregam na próxima segunda-feira. Fica melhor, né? Fica mais suave, fica mais leve, né? Olha aí, como a aula do tio Carlos só tem vantagem. Vamos lá. Só retomar aqui a leitura. Aliás, eu vou só dar uma leve contextualizada aqui sobre o que nós estávamos falando, tá certo? Nós estávamos falando, começando um pouquinho lá de trás, né? Falando das capitanias hereditárias. Foi explicado que esse modelo de governo não fez muito sucesso. Por quê? Porque os capitães donatários, as pessoas que tinham a concessão de posse dessas terras, começaram a quebrar os pactos com a coroa portuguesa e começaram, por exemplo, a vender essas terras, sendo que Portugal não tinha dado esse direito para os capitães. Então, Portugal começou a ter prejuízo e deixou... Não fiz ainda, tá? Acho que eu vou fazer no final, porque eu já comecei a explicação, tá bom? E Portugal viu que esse modelo de governo estava dando prejuízo e passou para os governos gerais, onde o governador geral tinha um poder sobre o provedor mor, ouvidor mor e o capitão-mor, certo? O ouvidor mor era o responsável pelo judiciário, né? É tanto que a gente tem hoje a ouvidoria de uma instituição, por exemplo, deixa eu ver, na policlínica. Na policlínica tem a ouvidoria, né? O que é que a ouvidoria faz? É até redundante, engraçado, fala isso. Ela ouve as reclamações, mas não apenas as reclamações, as sugestões e os elogios também. Só que geralmente, né, aqui no Brasil, as pessoas geralmente buscam a ouvidoria só para reclamar mesmo, tá bom? Aqui nem quando sobra 10 centavos do troco, né? 10 centavos as pessoas colocam no bolso e pronto, né? Mas quando falta, Ave Maria, faz um alvoroço. Ouvidor mor, tá certo? O ouvidor, ele era responsável pela aplicação da justiça, tá bem? Já o provedor mor era quem cuidava do dinheiro, né? Do tesouro. Ele tomava conta das finanças, da cobrança de impostos. E o capitão mor, ele era responsável pela defesa dos limites territoriais brasileiros, tá certo? Ou seja, o ouvidor, você tem o judiciário, o provedor é como a Receita Federal, né? O Ministério da Fazenda, podemos dizer isso, e o capitão-mor era da parte militar, tá bem? É porque capitão, né, a gente já imagina que ele vai cuidar de alguma coisa militarizada, né? Capitão não era professor de desenho. Bom, vamos ver aqui, nós vimos que o Tomé de Souza, né? Os principais governadores gerais foram Tomé de Souza, que a gente já havia lido sobre ele, Duarte Costa e o Mendes Sá. A gente viu que com o Mendes Sá é o seguinte: a intenção do governo português em nomear Mendes Sá como governador geral do Brasil era reestabelecer a tranquilidade na colônia, principalmente na capital, Salvador. Foi seu governo que iniciou a expulsão dos franceses, aliás, da França Antártica, com o nome dado à parte do Rio de Janeiro, ocupada pelos franceses, certo? Em 1560. Os franceses, enfraquecidos, foram derrotados e se refugiaram entre nativos tamoios, na floresta. O forte de Colimbo foi destruído. Assim que os portugueses regressaram para Salvador, os franceses voltaram e, apoiados pelos tamoios, reconstruíram o Forte de Colimbo. Mendes Sá regressou a Salvador para aguardar a chegada do seu substituto, Dom Luís de Vasconcelos.
O novo governador, juntamente com toda a expedição, inclusive 30 jesuítas que vinham para o Brasil, foi morto pelos hugonotes, né, no caso, protestantes franceses, já em águas territoriais brasileiras. Os 30 jesuítas, mas não sai agora, os 30 jesuítas mortos ficaram conhecidos como os 30 mártires do Brasil. Com a morte de Mendes Sá, em 1572, o Brasil foi dividido em dois governos. O do norte, da capitania de Ilhéus para o norte, com sede em Salvador, tendo como governador Dom Luiz Brito de Almeida, e o sul, da capitania de Porto Seguro para o sul, com sede no Rio de Janeiro, tendo como governador Dom Antônio Salema. Agora sim, vamos lá. Primeira questão. Portugal chegou às Américas com o claro objetivo de encontrar ouro e prata para se fortalecer economicamente. Não encontrando, explorou o pau-brasil. Explique a importância do pau-brasil para a economia portuguesa. Seguinte, aqui o enunciado meio que já responde a pergunta, né? A gente sabe que na Europa havia, né, esse apreço pelo metalismo, né, pela cunhagem de moedas. E como você deve imaginar, você só faz moedas de ouro se você encontrar ouro. É óbvio, né? Ô, professor. Então, o metalismo determinava a riqueza que estava diretamente ligada ao acúmulo de metais preciosos, né? Portugueses não encontraram aqui, buscaram explorar outros recursos, né? Desenvolveram o extrativismo do pau-brasil, que possuía tinta vermelha, né? Aí eu já falei 70% da resposta que vocês devem colocar aí. Você vai me dizer sobre a valorização da tinta do pau-brasil, onde era utilizada, e como essa prática foi importante, o quanto que durou, né, em tempo. Durou mais de 20 anos. Só uma dica. Segunda questão. Para um maior controle da economia brasileira, foi organizado um modelo administrativo das capitanias hereditárias. Defina-as. Como você vai definir as capitanias? Vai me dizer quando começaram, né, quando foi criado esse sistema administrativo e quais eram os seus objetivos. Quais eram os seus objetivos? Qual o interesse do colonizador, né, no caso Portugal, em ceder essas terras para os capitães donatários? E quantas capitanias existiram? Acho bem interessante essa questão desses números, tá certo? Questão 1 e 2, todo mundo entendeu, né? Ou tem alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Olha lá, hein? Terceira questão. Através da carta de doação e do foral, os capitães donatários passaram a ter direitos e deveres. Sítios. Você vai dizer, o que é que a carta de doação determinava como direito e como dever dos capitães donatários, e o foral, a mesma coisa, né? Carta de doação, por exemplo, concedia terras para os capitães donatários. Isso é fato, né? Já pode colocar isso na resposta? Pode. E os direitos estavam estabelecidos nesses documentos. Aí você vai me dizer quais eram esses direitos e quais eram esses deveres, né? Um dos deveres, por exemplo, aliás, de direito, né? Era a escravização de até 24 indígenas, né? E o direito de vendê-los para a Europa. Na Europa, aliás. Ou seja, o capitão donatário podia pegar até... O professor pode explicar novamente a questão 2? Vou explicar assim. O capitão donatário podia escravizar até 24 índios aqui no Brasil, levar para vender na Europa.
Vamos lá, segunda questão. Para um maior controle da economia brasileira, foi organizado um modelo administrativo das capitanias hereditárias. Defina-as. Como é que você vai fazer uma definição? Tá certo, Raíssa, tudo bem. Como é que você vai fazer essa definição, ô Beatriz? Vai só fazer um resumo bem breve mesmo, dizer quando que esse sistema foi criado, né? Quando entrou em prática, mais ou menos ali em 1530 e alguma coisa, que você vai me dizer, né? E isso consistia na doação de lotes de terra para os colonizadores, né? Por parte da coroa portuguesa. Usava um tratado como base para dividir essas terras, né? E objetivava também uma certa melhoria na administração, já que você teria um maior controle sobre as relações econômicas e políticas no Brasil. E você vai me dizer também quantas capitanias existiam, tá? Dei muito de resposta aqui, tá certo? Vamos lá para a quarta questão agora, né? Quarta questão. Quais foram os motivos que levaram ao fim das capitanias hereditárias? A gente nota, explicando aqui, a gente nota o seguinte: se foram, não, só não respondo, porque não sei. Mas olha só. Para quem perguntou a página, a gente está na página 189, quarta questão. Seguinte, a questão pergunta: quais foram os motivos que levaram ao fim, né, das capitanias hereditárias? Vamos partir do seguinte princípio: quem instituiu as capitanias hereditárias aqui no Brasil? Portugal, né? Foi a coroa portuguesa. Instituiu com o objetivo de melhorar a administração econômica e política, né? Militar também, né? Se Portugal instituiu esse modelo administrativo para melhorar, e esse modelo administrativo foi encerrado, né? Teve um fim, então os motivos vão ser negativos. Mas espera aí, vão ser negativos para quem? Vão ser negativos para a coroa portuguesa, certo? Ah, professor, e desses motivos a gente vai poder destacar quais problemas, né? Olha, a gente fala de problemas externos e internos também, né? Como os conflitos entre os portugueses e os índios, né? Teve uma resistência indígena muito grande, né? Diferente dessa poesia que chega nos livros, em alguns livros de história e em algumas histórias que falam para a gente, né? A colonização não foi um processo amigável, né? Foi um processo escravizador, um processo que promoveu massacre em todas as regiões do Brasil, né? Tribos inteiras foram dizimadas. Página 189, estou explicando a quarta questão, tá bom? Continuando. Então, os, os motivos que levaram ao fim das capitanias hereditárias foram problemas para Portugal, problemas internos e externos, como também o sistema de transporte e de comunicação, né, que isso até diz lá nas páginas anteriores à atividade. E também o seguinte, o sistema foi instituído, né, as capitanias hereditárias foram instituídas, mas não tinham recursos para consolidar, para fortalecer esse sistema. Então, ele foi, obviamente, enfraquecendo, né? E o principal problema é que a autonomia que foi dada aos capitães donatários, ou seja, a autonomia que foi dada para as pessoas que tinham a concessão da posse daquelas terras, a autonomia dessas pessoas simplesmente aumentou por conta própria. Eles passaram, né, a quebrar os tratados com a coroa portuguesa, e isso gerou problemas econômicos para Portugal. Principal problema: vender as terras. É como se você desse, por exemplo, você que está me ouvindo mesmo,
Você dá seu terreno para uma pessoa tomar de conta, tá certo? E ele pode plantar no seu terreno. Você vai só pegar uma porcentagem do lucro dele naquele terreno, né? Então, vamos lá. Eu, aqui, sou dono de uma terra. Fulano, toma conta do meu terreno ali. Se tu quiser, pode até plantar nele. Eu vou querer uns 10%, 20% do que você lucrar. Tá bem. Aí você chega lá na sua terra para ver como é que tá. E o fulano vendeu sua terra? Como assim? Não era dele, e ele vendeu, e tem gente ocupando aquele espaço. Esse era um dos principais problemas para Portugal. Isso era meio que inadmissível. Então, Portugal baniu, de uma vez por todas, com esse sistema, né? Já que a autoridade real da coroa portuguesa estava sendo contestada, né? Porque se uma pessoa não respeita as determinações da coroa, vai respeitar as determinações de quem? Então, Portugal precisava acabar logo com isso, para que a sua moral não fosse abalada, a sua moral como coroa, como império. Né? A quinta questão se relaciona diretamente com a quarta, tá certo? A quinta questão diz o quê? A coroa portuguesa criou outro modelo político para o controle econômico da colônia, conhecido como governo geral. Defina-o. Lembrando, para quem for procurar essa resposta no livro, tá? E, aliás, todas as respostas estão no livro, tá certo? Lembrando que o sistema administrativo de governo geral veio depois das capitanias hereditárias. Veio para substituir as capitanias hereditárias, já que o governador geral seria diretamente ligado à família real e ele que teria esse poder administrativo dessas terras, certo? Foi um modelo de administração, né? Obviamente, como a própria questão já nos sugere, um modelo político para o controle econômico da administração, criado pela coroa portuguesa para ser aplicado no Brasil, né? E por meio desse modelo de administração política e econômica, a coroa centralizava a sua administração e exercia um enorme controle, um maior controle sobre todos os aspectos da colônia, né? A metrópole de Portugal, com um sistema de governo geral, exercia um controle absoluto sobre a economia, sobre a política e sobre as questões territoriais da colônia brasileira, né? Aliás, da colônia portuguesa. Nós éramos a colônia portuguesa. Peraí, alguém, quando falta poucos minutos para editar, alguém. Cadê? Ah, tá bem. Mas as questões, o Paulo, vão ser da página 188, tá certo? Até a página 190, tá bom? 8 questões. Se você quiser anotar, eu já vou explicar a sexta questão agora, tá? 6, 7, 8 e pronto. Cite as principais obrigações dos governadores gerais. O sistema de governo geral veio, como eu já falei na questão anterior, veio para substituir as capitanias hereditárias, que tinha muitos problemas para Portugal. Um desses problemas era principalmente a questão de terras, tá certo? Eu estou na sexta questão. A questão de terras e a questão das invasões, as invasões por pessoas vindas de outros países, como França e Holanda, para promoverem o contrabando do pau-brasil, que na época era a engrenagem que movia a economia portuguesa em relação ao Brasil, né? Ah, quer dizer que a economia de Portugal só dependia do Brasil? Não, não foi isso que eu quis dizer. Mas enriqueceu muito, muito nessa época, tá certo?
Sétima questão. A sétima questão, pessoal, se vocês... se a gente se atentar, né? Ela está respondida. Ela não queria nem falar isso não, mas ela está respondida. Porque eu comecei a aula falando sobre isso, tá bom? Então, ela está basicamente respondida. Analise ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. O ouvidor-mor era o cargo administrativo responsável pelo quê? Podemos até responder agora, né? O ouvidor-mor era o cargo administrativo responsável em tudo com mor, sim. O professor Mitch nos expulsou aqui. Ok. O ouvidor-mor era responsável por... Era o cargo administrativo. Sim, era um cargo administrativo. Mas era responsável pelo quê? Pela aplicação da... Eu comecei a aula falando disso. O ouvidor-mor, né? A sétima questão pede para você analisar o item A, o item B e o item C. No item A, você tem aqui, olha, ouvidor-mor. Ouvidor-mor, basicamente, né, era o cargo administrativo responsável pela aplicação de alguma coisa. Pela aplicação do quê? Aplicação da justiça, aplicação da lei, está tudo correto. Tudo dentro dessa ideia. Correto. Provedor-mor. Ele era o cargo administrativo responsável pelo quê? Terceira. E vamos pular, então, para o próximo. Capitão-mor. Ele tinha uma função administrativa também. Qual era essa função? Capitão, olha, capitão. Qual era a função administrativa do capitão-mor? A parte militar. Pronto. A gente fizemos 50% do item C. Mas, necessariamente, ele se atentava a que parte militar? Quase, estamos quase, né? Estamos em 60% da resposta. Era alguma coisa... Pronto, se era sobre navios, né? Era sobre que parte do Brasil? Defender os limites territoriais brasileiros. Isso, é isso aí. Exatamente. Agora vamos lá. Valendo um chocolate. Item B. O que responder primeiro. Provedor-mor era o cargo administrativo responsável pelo quê? Item B. Tomar conta do quê? De que questões? Vamos lá, 10 segundos. 3, 2, 1. Não, quando voltasse às aulas, né? Tomar conta das finanças e das cobranças dos impostos. Ah, isso aí é o de menos, ô Paulo e Riquelme. De vez em quando eu tô aí. Quem disse que não? É isso mesmo, viu, Maria? Tá correto. Professor, para botar suspense nas coisas, né? Vamos lá. Oitava questão. Vários governadores gerais assumiram o poder
durante o período colonial brasileiro, com destaque para três: comente os governos de Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Olha, é o seguinte, tô devendo chocolate para ela. Eu vou até anotar aqui que eu estou devendo outro negócio para outra pessoa de outra turma. Maria Barreto Chocolate. Vai dar certo. Basicamente, pessoal, antes da atividade, tem toda uma descrição sobre esses três governadores gerais aqui, tá certo? Então, não necessariamente precisa... Fé, Maria, olha aí, pensando que eu não vou entregar. Mas, rapaz, não necessita de muita explicação essas questões aqui, tá bom? Essa oitava questão. Vamos só fazer aqui uma breve leitura aqui, que eu vou passar um pouquinho mais de outras questões aqui, tá certo? Tem ainda quantas questões que a gente tem pela frente, acho que são as 20, são 19. Né? Aqui a gente já passou 8, então eu vou fazer o seguinte. O volume maior de questões, né, partindo da lógica, tem que ser hoje. Porque na próxima segunda-feira não pode ter um volume grande de questões, porque elas deveriam ser entregues na próxima aula. E a próxima aula vai ser na terça-feira. Então a gente vai passar mais questões aqui, tá bem? Fé em Deus nessas questões aqui. Vamos lá. A criação de capitanias, das capitanias hereditárias. Essa leitura que é importante, tá bem? As outras, nem tanto assim. Abre aspas. Professor, quando será o próximo simulado? Se eu falar para você que eu não sei, porque a gente está vendo uma melhor data, tá certo? Até agora a gente não tem essas datas, tá bem? Infelizmente. Ninguém gosta de surpresa, né? Mas, tomara que antes de ter volta às aulas. Olha, sinceramente, pessoal, não sei se isso seja uma coisa legal para ser dita. A gente está na página 191, tá? Mas, assim, diga uma coisa: quem de vocês quer voltar para as aulas presenciais? Coloque aqui no chat. Quem queria voltar para a aula presencial? E quanto à questão infectológica, pessoal, vocês não pensam nisso, não? No risco que pode ter? Pois é, porque tem a infecção que se dá por conta da quantidade, né, de carga viral que você entra em contato, né? Algumas pessoas podem e tiveram, né? Algumas pessoas até tiveram a COVID, mas não sentiram tanto porque a carga viral era pequena, né? Algumas outras não, tiveram contato com uma enorme carga viral e vieram a falecer, né? Mas assim, quanto mais carga viral entrar em contato com você, maiores são as chances de você sentir os sintomas de uma forma mais violenta, tá bom? E não tem exceção, não tem exceção. Todas as regiões que voltaram às aulas mundo afora tiveram um enorme aumento nos casos de infecção da Covid, tá certo? Então, assim, é bem mais vantajoso, do ponto de vista de não se infectar, aguardar bastante, pois Paulo, pode trazer doença, né? Assim, e a gente, né, professor, tinha que fazer ali na frente de quem está em duas cadeiras sem ninguém. A questão é porque, assim, um espirro, por exemplo, um espirro, o ar daquele espirro, ele consegue, né, encher, né, preencher toda uma sala, tá certo? Aí você tem a constância da sua respiração ali. E você tem a constância da respiração de todo mundo. E todo aquele ar, né,
Se tiver pelo menos um com uma leve carga viral, vai espalhar para todo mundo. Ah, mas eu estou a 2 metros de distância. Tem registros de ar contaminado a 15 metros de distância. Né? Uma pessoa está ali contaminada, morta, por sinal, e os pesquisadores coletaram, né, amostras e viram que no ar, né, num raio de 15 metros de distância daquela pessoa, tinha uma carga viral da Covid-19. Então, isso é uma questão muito complicada, pessoal. A melhor, o melhor momento de se conversar sobre retorno às aulas é quando, nossa, tem uma vacina. Tem, pronto, agora sim. Sem vacina é muito complicado em falar em reabrir as escolas. Muito complicado mesmo. Agora sim, tem os casos onde a pessoa tem um contato com uma leve carga viral e não sente nada. Quando tiver vacina é a melhor oportunidade, né? Até porque ninguém quer se infectar com esse negócio. Então vamos lá. Nossa, tem pouco tempo, então vamos para a chamada. Vamos lá, pessoal, chamada aqui rapidinho, tá vendo? Dia 18. Alan está presente, Ana Cideli não está presente. Prosseguindo com história, né? Saindo da ciência, Ana Cideli não está presente. Ana Gabriele está presente, estou vendo aqui. Wesley não está. Ariellen também não. O Igner está aqui. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro não está. Giovana também não. Isabela Evelyn, cadê ela? Isabela Evelyn está presente. Cadê João Mariano, hein? Está aqui, estou vendo ele. Rogério Filho, cadê? Rogério Filho saiu, rapaz. Júlia Nobre, tá aqui, né? Júlia Nobre. Lara Isabelle, presente. Larissa de Souza também, Maria Barreto também. Maria Clara não está presente. Maria Clara não se encontra. Maria Gabriele. Não pode sair, não. Quem está saindo vai perder uma explicaçãozinha, tá? Maria Isabelle não está. Maria Yanara e o Riquelme. Lá no B. Dia 18. Lá no B temos Adriele Vitória. Adriele, não. Ana Beatriz de Oliveira e a Beatriz Rodrigues também. Presente as duas. Ana Cecília não está. Geislânia está presente. Patrícia também. Bernadette também. Cadê o Igor? Está presente? Igor está presente. Laís Maria, Laís. Está presente. Pablo, Raikkonen. Daí para baixo está todo mundo presente. Pronto. Vamos lá. Vamos pular para a próxima questão, tá bom? Vou passar só mais 2 questões para fazer as 10. Foram características dominantes da colonização portuguesa na América. Só um item está correto, é óbvio, né? Pequenas unidades de produção, e daqui a gente já para, né? Não foram pequenas unidades de produção. Pacto colonial, grandes unidades produtivas de exportação, aliás, foram. Monopólio do comércio e escravidão na América. Vamos ver os outros itens, né? Pacto colonial, exploração de minérios e trabalho livre. Trabalho livre? Não, tinha escravidão demais. Então, o A e o C estão errados. Latifúndio, produção monocultora e trabalho assalariado para indígenas, né? Os indígenas ganharam dinheiro aqui? Claro que não, né? Só ganharam chicotada.
Nem tanto, né? Porque os padres protegiam eles. Exportação de matérias-primas, minifúndio e servidão. Bom, basicamente, né? Eu deixei aqui o item B ou o item E para vocês marcarem, né? Eu eliminei 3, olha só. Primeira questão aqui está basicamente de graça, né? Na página 192. Segunda questão. A colonização brasileira no século XVI foi organizada sob duas formas administrativas: capitanias hereditárias e governo geral. Assinale a afirmativa que expressa corretamente uma característica desse período. É só ler aqui, comparar com os textos das páginas anteriores sobre capitanias hereditárias e sobre governo geral, e vai marcar a alternativa correta. Deixa eu ver aqui, tem muita mensagem no chat. Pablo, esse dever nem tanto, né? Essa atividade aqui é para segunda-feira. Então, não é uma atividade volumosa, né? Sendo que você pode fazer aí, por exemplo, metade durante a semana e o resto no final de semana, dá certo. Bom, pessoal, a gente se vê amanhã. Se vê amanhã? Não, que tristeza. A gente se vê quinta-feira, tá certo? Com geografia. Acabou. E só quinta-feira agora. Bom, então é isso. Até mais, pessoal. Um abração em todo mundo. Tchau.